Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos começando o Desperta ICL de hoje, terça-feira, 20 de fevereiro, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito bem, passamos aí um pequeno trecho do teaser do documentário exclusivo que o ICL produziu sobre o Renato Freitas. Olha, eu não sei se vocês assistiram a aula que passou ao vivo também, exclusivo e grátis no domingo, uma entrevista com o Renato Freitas no nosso estúdio, feita pelo Edu Moreira, e um pedaço desse documentário. Na verdade, é uma série que foi produzida pelo ICL, tá espetacular. A história do Renato é uma coisa impressionante. Para quem não conhece, o Renato Freitas, um jovem político do Paraná, vocês vão lembrar dele, claro, por conta de tudo que ele vem fazendo aí nos últimos anos, foi alvo de cassação lá no Paraná. Algumas vezes as pessoas realmente não suportam o Renato Freitas. Por que será que os racistas e os corruptos lá da Assembleia do Paraná não suportam o Renato Freitas? E olha, não é opinião minha não, tá? Racistas e corruptos já estão identificados, inclusive, na Assembleia do Paraná. A gente decidiu, então, fazer um documentário sobre a história do Renato Freitas. No domingo teve um pedaço que foi passado na nossa super aula exclusiva, muita gente assistiu aqui, eu vejo que as pessoas já estão comentando, as pessoas que assistiram, né? Gente, é uma história incrível, aquelas histórias que dá vontade da gente continuar a luta. A gente pensa que às vezes os dias estão um pouco difíceis, a coisa não está muito fácil, a gente tem que fazer muitas renúncias. Olha, as renúncias que eu tive que fazer na minha vida, perto do que o Renato Freitas teve que fazer para superar tudo que ele passou, a história de vida que ele tem, para chegar onde ele chegou, com um cara com a cabeça no lugar, com o olhar certo sobre o mundo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É uma história muito de exceção no Brasil, porque poderia ter dado assim tudo errado na vida do Renato, e felizmente a gente viu ele conseguir, com a inteligência, com a capacidade dele, colocar a cabeça para fora desse túnel, e hoje nós temos uma grande liderança política brasileira. O ICL decidiu produzir um documentário sobre a vida do Renato, é um documentário inspirador, emocionante. Quem assistiu no domingo até pode comentar aqui, né? O pessoal que viu, pode falar aqui o que achou do documentário, porque realmente foi um negócio inacreditável. Tivemos mais de 30 mil pessoas assistindo, e agora o documentário está na nossa plataforma. A plataforma do ICL, que é a nossa plataforma educacional, e também agora a nossa plataforma cultural. Já temos 3 documentários produzidos lá, já estão disponíveis. Agora essa série documental do Renato Freitas. E para isso, se você quiser dar uma olhada, ver como é que a coisa funciona, entender um pouco como roda o ICL, como o ICL se sustenta, como esses programas, como os nossos programas estão no ar. Quem paga tudo isso aqui? Isso aqui custa um dinheiro, vocês não têm noção. Eu sempre falo, fazer imprensa é uma draga de dinheiro no mundo todo, não é só no Brasil, não. Para sustentar essa estrutura, nós temos a parte educacional do ICL. Se você quiser conhecer, entender como funciona, vai para lá, despertaicl.com.br, é o link para você acessar hoje, despertaicl.com.br. Nós temos até aqui se o Pedro puder colocar, Pedro Falcão, colocar na tela, para quem entrar agora, tá? Hoje, quem entrar hoje no ICL, custa o famoso sanduíche e um refrigerante por mês, tá, gente? R$62 por mês. Você vai ter acesso a mais de 240 cursos. Já falei várias vezes sobre os cursos aqui. Tem inglês, tem espanhol, tem preparativo para o OAB, tem preparativo para o Enem, tem filosofia, matemática, programação, gestão de empresas, gestão financeira. É um mundo de cursos. É um negócio realmente inacreditável e inédito, tá? Inédito no mundo o que o ICL vem fazendo, tanto na parte aqui de mídia, de imprensa,
quanto na parte educacional. Então dá uma olhada lá para você poder estar entrando na nossa turma aí. São mais de 60 mil alunos. Desses 60 mil alunos, são 20 e poucos mil bolsistas, pessoas que estudam de graça. Por quê? Porque se você entrar hoje no despertasl.com.br e fizer a sua assinatura, você não terá acesso somente aos 240 cursos, mas você dará acesso a uma outra pessoa que não tem condições de estudar. Essas pessoas são selecionadas por entidades parceiras do ICL e aí elas ganham as bolsas desses nossos amigos, desses novos amigos que entram para estudar junto com a gente lá no ICL. E tem novidades, tem vários brindes que estão sendo dados agora por conta do lançamento dessa websérie sobre o Renato Freitas. Tem, se você entrar hoje, tá? Se você entrar hoje, tem um pôster que você vai ganhar, vai chegar na sua casa, o livro sobre a história dos Racionais MCs, um livro inacreditável, já editado já há alguns anos, publicado pela Companhia das Letras, um livro incrível sobre a história do Racionais, e um boné também em alusão ao Renato Freitas. Então, entra agora, vai entrar no pacote solidário, que é um pacote que custa R$ 62,00 por mês, gente, dá um pouco mais de R$1 por dia. Você vai ter acesso aos 240 cursos do ICL, vai dar acesso a outra pessoa também, uma pessoa que não tem condições de estudar. Você pode estar mudando a vida de alguém com esse investimento, né? Com esse dinheiro baixíssimo por mês, você pode estar mudando a vida de uma pessoa, alguém que vai realmente começar a aprender uma profissão, se especializar, conseguir passar na OAB, conseguir passar no Enem, porque esse acesso também você pode dar para sua família, você vai ter o acesso ali, todo mundo pode estudar em casa com essa grana, né? É muito mais barato do que você comprar qualquer curso que você possa imaginar fora disso. Um curso só, entre os 240, ia custar muito mais, se você fosse nessas plataformas externas de compra de curso. E para além disso, vai levar o livro dos Racionais, livro físico, tá? Vai chegar na casa de vocês. O livro dos Racionais, um pôster e um boné, tá bom? Então, dá uma olhada lá, despertasl.com.br, tá na tela aí para vocês darem uma olhada também. O link também foi para os nossos comentários, né? O Pedro Falcão tá por aí também nos nossos comentários. E espero que vocês consigam assinar o ICL e fazer parte dessa imensa comunidade de alunos, professores. É uma comunidade incrível, tem tudo lá, gente, tudo mesmo, tá bom? Então, dá uma olhada, a gente vai, durante a semana, relembrá-los e relembrá-las de que essa oportunidade está no ar para vocês ganharem os brindes também. O brinde chega no segundo mês, tá? Para lembrar. Então, assinou agora, vai ter acesso imediato ao pacote solidário com os 240 cursos. A gente vai dar um curso de graça, quer dizer, você vai estar subsidiando para uma pessoa estudar. Tem lá também o nosso clube de vantagens, importante, então você pode fazer compra em vários sites online aí, farmácia, lojas de eletrodomésticos, tem assim, eu não sei quantos, até nem perguntei pro pessoal lá, mas tem centenas de parceiros, né, todas as farmácias que vocês conhecem, os sites de compra online, todos os mais famosos que vocês conhecem, tudo, vocês podem participar desse clube de vantagens também. Então, vocês vão ter lá cupons que vocês podem usar nesse clube de vantagem. Vai comprar um medicamento, está precisando trocar alguma coisa em casa, pode usar também o nosso clube de vantagens. Vai ter um desconto, esse desconto é bancado pelo ICL, então você vai ter um desconto na sua compra, nessas suas compras normais do dia a dia, e isso já ajuda a bater, claro, do custo mensal que você tem para assinar o ICL. Então, é tudo de bom, né? Tá bom? despertasl.com.br, para quem quiser se informar, dá uma olhada lá. Então vamos lá, então. Bom dia, pessoal que está nos assistindo lá em Glasgow, na Escócia. Bom dia, pessoal que está em Goiânia, Novo Hamburgo, Esteio, Fortaleza. Bom dia para quem nos assiste onde mais. Piracicaba, Joaçaba, São Vicente do Sul. Goiânia, já falei, né? Tem mais gente de Goiânia aqui hoje, tem muita gente de Goiânia. João Pessoa, na Paraíba, Gonçalves, Minas Gerais. O Reinaldo Reis nos assiste lá em Butantã, em São Paulo, Porto Alegre. Bom dia, pessoal que está nos assistindo em Ouro Preto também, onde mais? Vamos pegar mais 4 cidades aqui. Porecatu, no Paraná, essa eu não conhecia. Fortaleza, no Ceará. Bom dia aqui de Itarema, litoral norte do Ceará, diz o Fernando Antônio Chagas de Carvalho.
e também o pessoal que nos assiste em Osasco e Belo Horizonte. Muito bem, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul também, muita gente aqui, muitas pessoas nos acompanham fora do país também. Este é o Desperta ICL, estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta às 7 horas da manhã, para trazer as principais notícias do Brasil e do mundo, mas também para trazer algum contexto e tentar explicar um pouco a bagunça que está por aí. Aliás, o programa de ontem foi muito bom, né? Muito elogiado o programa de ontem, nós falamos toda a bagunça em torno da declaração do Lula em relação ao governo de Israel. Né? E, então, para quem quiser assistir, tem um corte rodando nas redes sociais também. Esse corte é da minha participação ontem no ICL Notícias, segunda edição. Aliás, hoje estarei novamente lá com os amigos Chico Sá e Chico Pinheiro. Na quinta-feira de manhã estarei no estúdio em São Paulo, ao vivo, para participar do ICL Notícias, primeira edição, que começa logo depois aqui do Desperta ICL. Tá bom, meus consagrados? Então vamos lá, que tem muita coisa no programa hoje. Olha só, vamos lá para o iclnoticias.com.br. Ministro das Relações Exteriores convoca embaixador israelense para reunião no Rio de Janeiro. O ministro das Relações Exteriores, o senhor Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça nesta segunda-feira ao Palácio Itamaraty, no Rio. A medida ocorre depois que o presidente Lula pediu o retorno do embaixador brasileiro de Israel, Frederico Meyer. O embaixador embarca para o Brasil hoje, né? Essa notícia foi publicada ontem, então o Frederico Meyer embarca hoje. A medida é uma resposta à convocação do embaixador feita por Israel para uma reprimenda ao Brasil após Lula comparar a situação da faixa de Gaza ao Holocausto. Vou fazer aqui uma precisação importante para o nosso site do ICL. Lula não citou a palavra Holocausto na sua fala. Lula comparou o que acontece em Gaza aos métodos quando Hitler decidiu começar a perseguir os judeus. Quando Hitler começou a perseguir os judeus, a coisa ainda não andou como andou depois, né? O que é conhecido como Holocausto, de fato, ele acontece mais efetivamente depois com os campos de concentração e depois os campos de extermínio. A declaração do presidente brasileiro abriu uma crise diplomática entre os dois países. Bom, é o Brasil reagindo, eu achei excepcional a reação, até porque o que Israel fez com o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi uma humilhação pública. O embaixador brasileiro foi chamado pelo governo de Israel, é comum que isso aconteça, é do jogo, faz parte, mas o governo israelense criou um circo, levou o Frederico Meyer para um museu, fez uma coletiva em hebraico. O Frederico Meyer não fala fluentemente a língua, ou seja, o constrangeu em uma língua que ele não conseguia compreender, exigiu dele que o Lula pedisse desculpas e declarou nesse mesmo encontro que o Lula seria persona non grata em Israel. Isso não é atitude diplomática do que se convencionou chamar a única democracia do Oriente Médio, esta farsa autocrática comandada por um assassino chamado Benjamin Netanyahu. Se você quiser chamar de democracia, boa sorte, parabéns, tá bom? Ainda, claro, tem um sistema democrático lá, aparentemente, né? Essa democracia parece que não está funcionando muito bem para conter, como diz o nosso colega Rodrigo Viana, o carniceiro de Tel Aviv. Tá bom? Então, Israel chamou o embaixador brasileiro para humilhá-lo. Eu duvido que Israel teria feito isso com um embaixador francês, italiano, alemão, austríaco, inglês, japonês. Duvido. Tratou o embaixador brasileiro como lixo, como subalterno, como inferior, como alguém que não vale nada. E agora faz muito bem o governo brasileiro em chamar o embaixador israelense. Espero que o governo brasileiro não faça com o embaixador israelense no Brasil o que fez o seu governo lá fora. Espero que o trate muito bem, com decência, em uma reunião fechada, explicando os pontos e tentando ajustar as coisas. Tentando ajustar os pontos de vista em relação ao que está acontecendo hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia em geral. Espero que ele não seja humilhado, porque, do contrário, o Mauro Vieira poderia levar o embaixador de Israel
para passear no Cais Valongo, para mostrar o que as grandes nações europeias fizeram em relação à escravidão no Brasil, os milhões de mortos que foram também jogados ao mar, assassinados no Brasil. Poderia também, né, constrangê-lo, para mostrar que de sofrimento essa nação também, infelizmente, entende. Esse jogo é um jogo perverso. Eu espero que o Mauro Vieira não faça isso. Mas para vocês terem uma ideia, foi feito mais ou menos isso. E além do mais, se o embaixador no Brasil não falar português, que se faça uma coletiva em português, que se declare Netanyahu persona non grata no Brasil e que se exija desculpas de Israel. Será que seria aceitável fazer isso? Pois é, foi o que foi feito com o embaixador brasileiro lá em Tel Aviv. O Lula, portanto, determinou o retorno do embaixador brasileiro em Israel, deve estar chegando no Brasil entre hoje e amanhã, veremos as consequências disso. Achei uma atitude corretíssima do governo brasileiro, corretíssima, e eu espero que aquilo que se está chamando aí, numa certa imprensa, de crise diplomática, eu espero profundamente que em relação ao Brasil e ao regime assassino de Netanyahu, ela se aprofunde ainda mais, ela piore. Eu espero que ela piore muito, porque a posição do Brasil hoje no mundo é a mais corajosa posição entre todos os países. Todos. Então, tomara que essa crise diplomática piore. Eu espero que ela piore muito e que o Brasil tenha condições, inclusive, de oferecer sanções a Israel. Como, por exemplo, os trabalhadores e sindicatos na Índia estão fazendo em relação a Israel. Vocês sabiam que vários navios que embarcam agora não estão mais sendo carregados pelos trabalhadores? Com armas, por exemplo, que iriam para Israel? O sindicato cruzou os braços e falou, não, nós não vamos carregar esses navios aqui para mandar armamento para Israel. E eu espero que a coisa piore. Eu espero que o Brasil possa também, com a sua força, com o seu poder, fazer algum tipo de boicote a essas estruturas essenciais de poder desse governo que hoje é um governo de assassinos e de facínoras. Tá bom? Então, enquanto a parte da imprensa brasileira se horroriza com a tal da crise diplomática, eu aqui me horrorizo com a quantidade de mortos que estão sendo empilhados em Gaza todos os dias. Então, cada um horroriza-se com aquilo que o coração mandar. Defesa da criação do Estado da Palestina motiva ataque a Lula, diz o embaixador Ibrahim Al-Zeben. Para o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Al-Zeben, as reações contrárias à declaração do presidente Lula, que comparou a ação de Israel às mortes de judeus na Segunda Guerra Mundial, são injustas e motivadas pela defesa que o governo brasileiro tem feito da criação imediata de um Estado palestino. Diz ele, essa campanha contra Lula iniciou indiretamente porque Lula está defendendo um reconhecimento imediato do Estado da Palestina como membro pleno da ONU. Isso é o que está por detrás de toda essa campanha, e Netanyahu falou bem categórico que não aceitará a existência de um Estado palestino. Então há as entrelinhas, os contextos e o que está por trás da notícia. Para quem quiser continuar surfando nessa onda de crise diplomática, de Lula falou de improviso, de ai meu Deus do céu, que horror. Bom, boa sorte, tá bom, gente? Vocês estão desinformando as pessoas e, para além de tudo, boa parte de vocês, porque eu sei, acompanho, a gente conhece as pessoas, né? Tem gente muito boa falando bobagem e tudo bem, tá tudo certo. O direito de concordar ou discordar tá na praça, não é nenhum crime. Esse não é o problema. Agora, tem gente muito ruim falando bobagem também. Tá? Muito ruim. Gente que não apura uma linha, que não levanta o telefone para falar com uma pessoa, vai para televisão, vai para internet, fala um monte de bobagem, assim, não opinião, coisas específicas. A fala de Lula no improviso, vocês sabem se foi no improviso? Vocês sabem? Alguém apurou isso? Alguém tem certeza disso? Né? E tem aquele tipo de cobertura também que me dá nos nervos. Cada um, tudo bem, cada um trabalha como quiser, não é problema. De novo, tá? Estamos num país democrático, a discordância está dentro do jogo democrático. Eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo aqui. Agora, Itamaraty recebeu mal fala do Lula. Itamaraty quem? Quantos diplomatas tem no Itamaraty? Quantos são cônsul? Quantos são embaixadores? Quantos têm relevo? Quantos falam? Um dos piores lugares para você falar com gente é a chancelaria. Um dos piores, é difícil. É difícil.
Você conseguir fonte é muito raro no Itamaraty. Os embaixadores, então, nem se fala, pouco falam. Então é mole você pegar a opinião de 5 pessoas que você ouviu e falar Itamaraty recebeu mal, tá? Para mim, isso tem um problema estatístico. O Itamaraty é o senhor Mauro Vieira. O senhor Mauro Vieira defendeu a posição do Lula, chamou o embaixador brasileiro de volta e convocou o embaixador de Israel para uma conversa. Isso é receber mal? Ah, mas eu falei com 3 diplomatas que falaram que não pegou bem. Tá bom, são 3 então, né? Bom, lá no DCM tem detalhes sobre a reunião entre Mauro Vieira e o embaixador de Israel, que aconteceu ontem. Vieira destacou que Meyer, o nosso embaixador lá em Tel Aviv, que foi levado lá por Israel para ser humilhado, o Vieira falou para o embaixador de Israel ontem que o nosso embaixador não estava ciente dos eventos planejados, como a entrevista coletiva realizada em hebraico, idioma que o embaixador brasileiro não domina, nem sobre a declaração de persona não grata ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, o governo de Israel, o que não espanta, porque é um governo de assassinos e de mentirosos, armou uma arapuca para o embaixador brasileiro, humilhando o nosso embaixador, coisa que não faria com nenhum embaixador de um país que eles acham que seja um país respeitável. Porque Israel, atenção, nunca respeitou o Brasil. Nunca respeitou o Brasil. Vocês lembram da tal da crise do anão diplomático? Nunca respeitou o Brasil. Então o Brasil, para se fazer respeitar por Israel, precisa peitar Israel. Tá bom? É o que eu acho, é a minha opinião. Vejam a foto vocês mesmos, tá bom? Vejam a foto. Olha aqui, ó. Esse cara aqui é o ministro israelense. Esse aqui é o nosso embaixador. Vejam a cara do ministro de Relações Exteriores, a cara de empáfia, né? Vejam a cara de empáfia, de superioridade moral, de eu sou melhor que você, e vejam a cara de constrangimento do nosso embaixador, que é um excelente embaixador, o Frederico Meyer. Excelente embaixador. Um dos principais responsáveis, aliás, pelo resgate de mais de 1.000 pessoas em Israel quando começou o conflito. Nem isso o governo israelense levou em consideração. Eu espero que essa história escale. E vejam que coisa curiosa para a gente ir para os finalmente dessa história. Ontem, o jornal francês Le Figaro, que é um jornal conservador, de direita, publicou a seguinte matéria. Médico francês retorna de Gaza e compara a situação de palestinos aos judeus do gueto de Varsóvia. Vejam você. É uma coisa tão absurda assim? Será que é um negócio tão absurdo assim? Quem será esse médico? Ah, mas eles pegaram qualquer médico, né, Leandro? Ah, qualquer pessoa pode pegar. Veremos, então. Normalmente, os civis conseguem fugir dos combates. Aqui é impossível, diz o médico. Ou seja, é um gueto. Um gueto. As pessoas estão trancadas, confinadas por uma potência militar. Quem fez isso no passado? A população não tem onde se proteger. Centenas de milhares de pessoas vagueiam pelas ruas em busca de água e comida, disse Rafael Pitti, experiente anestesista militar que já trabalhou em zonas de conflito como a ex-Iugoslávia, o Líbano, na Guerra do Golfo, na Guerra da Síria e na Guerra da Ucrânia. Então, não é uma pessoa aleatória. É uma pessoa que tem experiência em guerras desde a Guerra da Iugoslávia, ex-Iugoslávia, né? Isso aí remonta aí a 30, 40 anos. Guerra do Golfo, Guerra do Líbano, Síria e Ucrânia. De retorno a uma missão humanitária no Oriente Médio, Pitti afirmou nunca ter visto nada comparável à situação de Gaza. O cara já esteve em 5 guerras, das mais antigas às mais atuais, Síria e Ucrânia, por exemplo, e falou, nunca vi nada igual. Diz o médico, acho que pode ser semelhante ao gueto de Varsóvia.
onde 380 mil judeus foram amontoados pelos nazistas em 1940 em condições de vida desumanas, complementa o jornal francês. Não estamos ainda, diz ele, no mesmo nível de desnutrição, mas a situação está muito próxima. Piti liderou uma missão de cerca de 20 médicos humanitários de uma ONG, a Palestine Medical, que partiram para prestar assistência aos seus colegas palestinos em 22 de janeiro até 6 de fevereiro. A equipe de voluntários trabalhou no hospital europeu localizado entre a cidade de Khan Yunis e Rafah, no sul de Gaza. Tem polêmica nisso aqui? Tem alguma polêmica nisso aqui? Tem alguma coisa diferente do que o Lula disse? O Lula, aliás, sequer foi específico. Sequer ele foi específico. Esse aqui será considerado persona não grata também? Será humilhado pelo embaixador de Israel? Ou porque ele é um médico francês de uma ação humanitária, ele será muito mais bem tratado por ser europeu, né? É isso? É disso que a gente está falando? Também. Também é disso que a gente está falando. Bom, a tão esperada reprimenda ao Lula pelos jornais internacionais, pelos líderes, não aconteceu, não acontecerá e muito antes pelo contrário. A capa do jornal The Guardian de hoje fala apenas dos horrores cometidos por Israel na faixa de Gaza e tão somente isso que importa. Principal matéria, a Unicef alerta sobre os níveis alarmantes de desnutrição das crianças em Gaza. Porque, para além de tudo, Israel está controlando a entrada de alimentos e água, e fora isso, há grupos de cidadãos israelenses, cidadão de bem, o patriota, que ficam na fronteira tentando impedir a entrada dos caminhões. Vocês sabiam disso? Sabiam? Tem muito patriota lá em Israel, cidadão israelense, que está tentando impedir a entrada dos caminhões. Quer que as pessoas morram de fome e de sede. Os Estados Unidos devem lançar um plano ainda hoje para evitar a ofensiva de Israel em Rafah. Israel está dizendo que vai lançar uma ofensiva de todo modo se os reféns não forem liberados. Vejam a maluquice disso, né? É bom trazer para a nossa realidade local porque ajuda a compreender as coisas. Vocês imaginem se acontece um sequestro numa casa hoje, o sequestrador não quer liberar os reféns e a polícia brasileira decide bombardear o bairro. É isso que está acontecendo. É isso. Tem gente que acha justo. Não é o caso deste programa. Mas eu estou deixando claro aqui para vocês o que está acontecendo lá. Tá bom? O que acontece em situações de sequestro, você pratica um resgate ou uma negociação. É assim que é. É horrível o que está acontecendo. É claro, há pessoas sequestradas até agora. Como há pessoas sequestradas por Israel, presas em Israel. Da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Sequestradas pelo exército. Vamos usar outro nome. Foram apreendidas. Presas. Tá bom, gente. Tá bom. Se vocês quiserem continuar brincando de joguinho de palavra, tá perfeito, tá bom? Não, só não contem comigo para isso. Eu não tenho mais paciência para esse assunto. Sinceramente. Não, porque segundo as regras internacionais, quando um Estado, então a pessoa está presa. Tem pessoas presas, tem menor de idade, tem criança presa em Israel. Tem criança presa em Israel. Algumas foram libertadas um tempo atrás, quando houve uma troca de reféns. A imensa maioria delas está presa sem saber qual é a acusação. Dê a você o nome que quiser. Para mim, o nome disso é sequestro. É horrível o que acontece. Agora, talvez bombardear uma cidade seja a saída. Então não se fala de outra coisa a não ser o que acontece em Gaza. Os jornais estão absolutamente ignorando nas suas capas, nos seus destaques principais. Isso não se tornou um assunto. É claro que a agência de notícia tal foi lá dar notícias. A agência de notícia dá notícia sobre tudo, gente. Tudo. Entendeu? Se morrer um panda lá na China, vira notícia na Reuters. Isso lá é argumento. É claro que a notícia acontece, é lógico. Agora, a importância, o peso, o destaque da tal da crise diplomática
na imprensa mundial e entre os líderes mundiais é zero. Zero. Não é que assim é 1. Não, é zero. Absolutamente ninguém deu luz a isso. Sabem por quê? Porque isso não é importante. Tá bom? Para não dizer que ninguém deu matéria, os jornais europeus, eu olhei todos hoje pela manhã, tá? Não estava na capa lá de nenhum deles, mas na capa do La República, lá embaixo, estava na capa do La República. Vou tentar abrir a capa depois aqui para dar uma olhada, para a gente ver, tá? Qual é a manchete? Israel pede desculpas de Lula. Ponto. União Europeia, 2 pontos. Precisamos de uma pausa nos combates. Então, a crise diplomática aqui, ela é um jeito de chamar a notícia. Qual foi a resposta da União Europeia em relação à crise diplomática? Israel, pare os combates. Essa foi a resposta. Então, para os arautos do fim do mundo, o pessoal que estava torcendo para uma coisa ou outra, vamos ver se está na capa ainda aqui. Estava bem para baixo lá, ó, pra vocês não dizerem. Aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá? Tá aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o tamanho da crise diplomática. Ela virou uma chamada de capa na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, na 9ª linha da capa do jornal digital La República, porque eu duvido que isso esteja na capa do jornal impresso, tá bom? Não tenho acesso ao jornal, mas acho bem difícil. Muito bem, gente, começa hoje o julgamento do Julian Assange lá em Londres. O Julian Assange hoje é destaque na capa do jornal inglês The Guardian. Lamentavelmente, não é destaque na capa de quase nenhum jornal europeu. Nenhum. O Julian Assange é mais jornalista do que 95% das pessoas que pisam na redação desses jornais. Para começo de conversa. O Julian Assange forneceu furos de reportagem globais, impactantes, que levaram boa parte desses jornais, inclusive, o The Guardian é um deles, o Washington Post, o New York Times, o El País, o La República, o Corriere della Sera, a Folha de São Paulo, todos os jornais importantes do mundo, a dar furos de reportagem importantes, ganharam prêmios, aumentaram a audiência, aumentaram reputação. O Julian Assange fez mais pelo jornalismo mundial do que muita gente jamais sonhará em fazer ao longo de toda a carreira. No entanto, hoje ele é um pária, ignorado. Não se fala em Julian Assange. Bom, aqui nós vamos falar de Julian Assange. Pelo menos o The Guardian está dando algum destaque, né? Está ali no comecinho da capa, pequenininho, mas está lá. Começa hoje, então, o julgamento do Julian Assange. O que acontece? O Assange está preso há 5 anos. 5 anos. Quem quiser saber mais sobre a história do Assange, procura no YouTube depois, de noite, a hora que estiver em casa aí, uma entrevista que eu e o César Calejon demos no podcast Inteligência Limitada. Lá a gente explica toda a situação do Assange, como foi montado uma arapuca para que ele fosse preso, como essa acusação inicial da prisão dele, que seria agressão sexual, foi levada pela polícia da Suécia, uma farsa. Quem diz isso é um relator especial para direitos humanos em relação à tortura da ONU, que escreveu um livro brilhante, muito bem documentado sobre o caso do Assange. Isso não é a opinião de ninguém, não é o que a pessoa acha. Um relator especial da ONU, focado em crimes de tortura, decidiu sair da ONU porque a sua voz não era mais ouvida em relação ao caso Assange e fez uma coisa que é muito rara. Escreveu um livro plenamente documentado sobre a situação do Assange. Lá mostra como ele foi espionado, perseguido, como armaram uma arapuca para ele, prenderam o Assange, ele ficou exilado na embaixada do Equador durante vários anos. E depois ele tem que sair de lá. Ele foi preso e agora ele enfrenta
um processo que define entre hoje e amanhã, começou hoje, né? Já está rolando, estamos no horário de Londres, né? Já passa do meio-dia, já está rolando esse processo. Será ouvido hoje e amanhã para decidir se ele será extraditado para os Estados Unidos ou não. Os Estados Unidos alegam que ele cometeu crimes que envolvem os Estados Unidos. Querem levá-lo para os Estados Unidos, para que ele cumpra uma pena absurda e, muito possivelmente, é preciso dizer que Assange morrerá na cadeia. A situação do Assange não é boa. Relatos de familiares, inclusive no ano passado eu me encontrei com o pai do Julian Assange, aqui no Brasil, o John Shipton. Nós fizemos um evento junto, conversamos muito, e ele fala que a situação do Assange, mentalmente, fisicamente, ela já talvez seja uma situação irreversível, porque o Assange está sendo submetido a torturas, isso há mais de 10 anos, simplesmente por ter recebido documentos sigilosos dos Estados Unidos e publicado esses mesmos documentos em meios de comunicação pelo mundo. Esse é o crime. Esse é o crime do Julian Assange. Detalhe, Assange não é cidadão norte-americano. Muita gente pensa que ele é. Ele não é um cidadão estadunidense. Os Estados Unidos não querem que um cidadão do seu país volte para casa para cumprir as leis locais. O Assange é australiano. Agora, finalmente, nos últimos tempos, a Austrália está começando a se mover para tentar levar o Assange para casa. Porque lá no começo também, a Austrália fez um papelão. Deixou o seu cidadão à própria sorte. Num conluio entre Estados Unidos, Suécia, Grã-Bretanha, uma empresa de espionagem espanhola que o espionou o Assange por vários anos e compartilhava essas informações com esses governos e sabe-se lá Deus com mais quem. E o Assange é um caso para servir de exemplo para os próximos jornalistas que decidirem fazer o que o Assange fez. Esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos, principalmente, estão massacrando o Julian Assange. É para que jornalistas como eu, como as pessoas aqui que eventualmente são jornalistas e nos assistem, pensem, nossa, eu não vou mexer com isso, porque se eu mexer com isso eu vou ter o mesmo destino desse cara. O Julian Assange em si, para os Estados Unidos, já não importa mais nada. E quem fala isso é o pai do Assange, o John. O caso não é mais ele. Ele é um exemplo vivo para as próximas pessoas que decidirem publicar segredos que devem ser publicados de grandes potências. Entre os segredos que foram publicados pelo Assange, o exército dos Estados Unidos matando civis no Afeganistão e no Iraque, deliberadamente, civis desarmados, com uso de drones, matando jornalista, atirando em crianças. Ninguém sabia disso. Estava escondido lá nos porões do Pentágono. Estava tudo lá. Os militares que participaram disso sabiam o que estavam fazendo, nunca foram punidos. E aí o Julian Assange comete o grande crime de mostrar isso ao mundo. Esse é o crime do Assange. Mostrar ao mundo os crimes de guerra que os Estados Unidos estavam cometendo. Esse é o grande crime dele. Várias outras coisas que foram publicadas pelo Wikileaks, não foi só isso. O Wikileaks é uma plataforma importantíssima de divulgação de documentos. E agora, essa é a última etapa, digamos assim, porque já houve várias etapas judiciais em relação ao Assange. Ele poderia ter sido extraditado já há um tempo atrás. A defesa conseguiu que ele ficasse ainda na Grã-Bretanha. Ele está preso na prisão de Belmarsh, que é uma prisão onde tem assassino, estuprador. Está lá um jornalista cujo grande crime foi publicar reportagens. Esse é o grande crime do Assange. Quem leu esse livro sobre o Assange, que aliás eu e o César Calejão também escrevemos um prefácio e um pós-fácio do livro, tá? Quem leu, procura na internet aí, História do Julian Assange, livro, vocês vão ver no primeiro resultado que aparece.
viu o que aconteceu. Agora, para quem não leu o livro, para encerrar esse assunto, eu vou deixar claro para vocês todos. Eu sei que ao longo desses últimos anos todos, o apoio ao Assange foi caindo porque várias histórias apareceram. O Assange teria estuprado uma mulher na Suécia, o Assange fez o hackeamento de um sistema, o Assange fez isso, o Assange fez aquilo. Neste livro fica tudo absolutamente comprovado que todas essas histórias são farsas levantadas propositalmente para destruir a imagem do Julian Assange, para que chegássemos justamente ao ponto que nós abrimos a imprensa brasileira hoje, não tem um jornalista da grande imprensa falando nesse caso. Um. Então eles conseguiram fazer o que queriam fazer com Assange. Tá bom? Então se você não vai ler o livro, não tem tempo, não tem grana, tudo bem. Mas acredita no que eu tô falando para você aqui, porque não é o que eu acho, é o que tá lá. O relator especial da ONU, que esteve em vários lugares do mundo, fazendo diligências sobre tortura e maus tratos, criaram uma imensa farsa para prendê-lo, criaram uma imensa farsa para destruir a sua reputação, para que justamente hoje nós tivéssemos as pessoas acovardadas que não fizessem a defesa dele, e criaram uma imensa farsa jurídica para tentar levá-lo para os Estados Unidos para que ele morra numa prisão norte-americana. Eu vou acompanhar o julgamento hoje e amanhã, veremos o que acontece, torcendo sempre para que talvez a melhor saída para o Assange hoje, talvez a melhor, seja que ele seja extraditado para a Austrália, né? Para quem está pedindo nos comentários aí, deixa eu colocar na tela então para vocês aqui o livro sobre o Assange, que aí fica tudo mais fácil. Ó. Deixa eu pegar a capa aqui. Vamos ver se dá o livro. Aí fica todo mundo organizado, tá bom? Tá aqui, ó. Este é o livro. Deixa eu puxar essa aba para o outro lado. Que quem sabe faz ao vivo, né? Aqui. Pronto. Salvar a capa. Copiar a imagem. Colar. Aqui, ó. Este é o livro, tá? Para quem tiver curioso para saber aí. Dá para mostrar aí, Pedrinho? Aí, ó. Tá. Ignore aqui que é da Magazine Luiza, sei lá o que, não importa, tá, gente? Peguei o primeiro link que apareceu aqui, vocês comprem onde vocês acharem melhor, na livraria de bairro, sei lá, na Amazon, onde quiser, tá? Chama-se O Processo, escrito pelo Nils Melzer, lá da Cotter Editorial, tá bom? É um livro impressionante, um dos livros mais fortes sobre histórias reais que eu já li na vida toda, sinceramente. Vamos lá, seguindo, então. O New York Times dá algum destaque para isso hoje, né? O começo do fim, o caso Julian Assange volta para a corte, uma matéria bem neutrinha, vamos dizer assim, e neutralidade num caso como esse é compactuar com o poder estabelecido, vocês sabem disso, né? Lá na revista Fórum, Julian Assange, o caso da liberdade de imprensa do século XXI, um artigo importante aqui, escrito pela Yara Vidal, quem quiser ler, né? Tem várias definições importantes aqui, o que está na mão da justiça britânica, a história do Assange, para vocês entenderem aqui, a história da Wikileaks, as verdades que foram publicadas pela Wikileaks sobre os Estados Unidos e outros países também, os casos de espionagem, né? Temos vários casos de espionagem, inclusive, vamos lembrar que os Estados Unidos espionaram o avião presidencial da Dilma, gente, tá bom? Não tem teoria da conspiração nenhuma disso, tá? Isso está confirmadíssimo por documentos que foram publicados tanto pela Wikileaks como também pelo Snowden, né? Edward Snowden, do caso da NSA. Detenções arbitrárias, o caso da Hillary Clinton também, que falou em uma reunião que para resolver o problema do Assange deveriam usar um drone para matá-lo. Hillary Clinton falou isso em uma reunião, que os Estados Unidos deveriam usar um drone para matar o Assange.
tem toda a história aqui, a história familiar, a história do filme também, né? Esse filme que foi lançado no Brasil no ano passado, esse aqui é o John Shipton, que é o pai do Assange, foi com quem eu me encontrei no ano passado aqui também. No Brasil, tem o trailer do filme, tem aqui uma história sobre o Wikileaks, então uma matéria bem completa, já que não está em lugar nenhum da imprensa brasileira, nenhum. Eu abri as capas todas hoje de manhã, não achei em nenhum lugar. Não estava na capa do G1, do UOL, da Folha, do Estadão, do Globo, nada. O que ocupa a imprensa brasileira é a crise diplomática que não existe. Isso que ocupa a imprensa brasileira hoje. Nos meios europeus não é muito diferente. O único site mais relevante aí da Europa a dar manchete para isso é o Mediapart, que é um site independente, deixando bem claro que é contra a extradição do Julian Assange, né? Não é uma matéria neutrinha, né? Sabão de coco, tá bem claro, tá bem posicionado. Na capa do El País, por exemplo, vou pegar a capa do El País, mas não é a única, tá, gente? Todas as outras estão iguais. Nenhuma palavra sobre Julian Assange. Zero. Opa, apareceu aqui, tá? Para não dizer, aqui embaixo, ó. Isso aqui não tava antes quando eu abri às 6 horas da manhã, tá? Então agora tá aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, pronto, aqui embaixo. Aí tem. O momento da verdade para Julian Assange. Um tribunal britânico decide se vai extraditá-lo para os Estados Unidos. Lá na BBC Brasil, BBC News Brasil, quem quiser também, tem uma explicação. Quem é Julian Assange, fundador do Wikileaks, preso há 5 anos e que enfrenta julgamento decisivo do Reino Unido. Farei só um comentário importante. Eu não consegui ler toda essa matéria. Geralmente a BBC faz bons resumos. Eu trago os resumos da BBC aqui com bastante frequência, tá? Então, geralmente a BBC faz bons resumos. No entanto, a BBC costuma ser meio sabão de coco também, tá? Desculpa, tá, gente? Não tem nada contra quem trabalha nos meios de comunicação. A pessoa acha que isso é uma questão pessoal. Não é mesmo. Não sei nem quem escreveu isso aqui. Não vou nem ler o nome de quem escreveu. Não importa, não interessa. Isso é o estilo da imprensa que a pessoa trabalha. E em casos como esse, não há neutralidade possível. Se você é jornalista e não gosta de ativistas, né? Ai, Leandro, você é muito ativista. Bom, primeiro que eu acho um elogio me chamar de ativista. Mas tudo bem, não gosto, né? O meu negócio é só apurar os fatos. Eu sou um jornalista que só trabalha com os fatos. Bom, como se ativismo não trabalhasse com fatos, né, gente? Vocês conhecem ativismo que trabalha sem fato? Ora, ativismo ambiental trabalha com o quê? Com fato, não trabalha com fato? Você pega pesquisa, você pega os fatos, e em cima dos fatos você faz um ponto. Mas tudo bem. Então essa matéria aqui pode ser um pouco aguinha de coco, tá? A da Fórum está mais bem posicionada, porque em um caso como esse não há neutralidade possível. Se você é jornalista e não leu o livro do Nils Melzer, leia. Lá você verá os fatos que a imensa maioria dos jornalistas do Brasil não conhece, porque não leu, porque não se informa, porque não se interessa. Fica publicando só a espuminha que sai por aí. E a espuminha é uma história criada por uma potência global, por 3 potências globais, porque isso foi um conluio da Suécia, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos para destruir a imagem e a reputação de um jornalista. Tem quem acredite, tudo bem, segue a vida. Vamos lá para mais notícias de hoje, lá no site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br. Florianópolis aprova a internação forçada de pessoas em situação de rua. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou nesta segunda-feira, por 17 votos a 4, projeto de lei que autoriza a internação forçada de pessoas em situação de rua com transtornos mentais ou usuários de drogas. De autoria do Poder Executivo, portanto da Prefeitura, o projeto de lei havia sido debatido e aprovado em primeiro turno na quarta-feira. O texto segue agora para a sanção do prefeito Topázio Neto, do partido do Kassab, o PSD. A vereadora Cíntia Mendonça, do PSOL, foi uma das representantes da casa e quer votar contra o projeto. Também se opuseram à proposta vereadores Afrânio Tadeu Bopré, Carla Aires e Tânia Ramos, partidos PSOL e PT, apenas. O PL chama a medida de internação humanizada. Imagina você ser internado sem você você pode imaginar isso? A violência que é esse negócio?
por mais que você tenha problemas psiquiátricos, seja usuário de drogas, você imaginou você ser pego pelo prefeito de Floripa para ser enfiado numa clínica? E, para além de tudo, sabemos como essas clínicas funcionam no Brasil. Boa parte delas ligadas a denominações evangélicas, né? É o pessoal da cura gay, essa gente toda, tá? Papinho moralizador em cima de uma doença que é a dependência química. Papinho moralizante, né? Usa droga porque é vagabundo. E assim por diante. Fora a grana que essa galera recebe. Gente, isso aqui é uma indústria. Isso aqui é uma indústria. O que Floripa tá fazendo é nada mais, nada menos que alimentar uma indústria. Essas pessoas estão nem aí para as pessoas que sofrem com esses problemas. O objetivo aqui é 2. Primeiro, entre aspas, limpar a cidade, porque são cidades turísticas que o pobre turista não pode ver pessoa de rua, né? Mas como vamos limpar a cidade? A gente vai dar casa para as pessoas? Não. A gente vai dar moradia? Não. A gente vai dar emprego? Não. A gente vai dar oportunidade de estudo? Não. A gente vai internar numa clínica. Basicamente uma cadeia, porque a internação é forçada. Então você está sendo preso. Na prática, é isso. O PL chama a medida de internação humanizada e explica que se estende a pessoas com dependência química crônica, com prejuízo à capacidade mental, ainda que parcial. Quem vai avaliar isso? Limitando as tomadas de decisões. Pessoas em vulnerabilidade que venham a causar riscos à sua integridade física ou de terceiros, devido a transtornos mentais pré-existentes ou causados pelo uso de álcool ou drogas. Pessoas consideradas incapazes de emitir opiniões ou tomar decisões por consequência de transtornos mentais pré-existentes ou adquiridos. Bom, o que a Defensoria Pública da União fala lá em Santa Catarina? Inicialmente é preciso contextualizar desde já que a internação proposta pelo município acarreta tratamento diferenciado à população em situação de rua, distinto das demais camadas sociais e do próprio coletivo do restante do país, revelando uma política seletiva e de higienização social incompatível com o Estado democrático de direito. Se uma pessoa que mora num apartamento bacana na beira-mar de Floripa tiver problema com drogas, tiver a sua função cognitiva comprometida pelo uso, pelo abuso, por exemplo, de álcool, que é o que a nossa classe média, no geral, usa. Eu pergunto, o senhor prefeito Topázio Neto, a sua prefeitura vai entrar num prédio de 4 milhões, de 5 milhões de reais e vai internar forçadamente uma pessoa que mora num lugar como esse? Ou o senhor vai simplesmente tentar livrar a cidade e seus turistas de verem a real situação em que a sua cidade se encontra? É uma pergunta a ser feita, né, senhor prefeito? Lira vence e responsável por apostas eletrônicas na Fazenda é exonerado. O deputado federal Arthur Lira ganhou mais um round na disputa de poder com o governo federal. O ministro da Fazenda anunciou na manhã desta segunda-feira a saída do assessor especial José Francisco Mansur. Ele era o responsável pela área de apostas esportivas eletrônicas, as chamadas bets. De acordo com a jornalista Letícia Casado, do UOL, desde 2023, com o avanço da regulamentação das apostas, o grupo do presidente da Câmara dos Deputados fazia forte pressão sobre o Haddad. Esse é um tema que interessa muito ao Arthur Lira e ao seu grupo, porque envolve bilhões de reais. Congresso debate orçamento, saidinha e candidatura de militares após o recesso. O Congresso, então, está voltando. Para quem quiser saber mais ou menos como vai começar o trabalho legislativo agora, nessas primeiras semanas, dá uma olhada lá no iclnoticias.com.br, que a gente publicou lá na capa uma agenda, né, para mostrar mais ou menos o que vai ser debatido no Congresso nessas primeiras semanas. Prazo de adesão ao programa PED Meia termina no próximo domingo. O prazo para assinatura do termo de compromisso das redes federais, estaduais, distrital e municipais com o programa PED Meia do governo federal como uma espécie de poupança que serve de incentivo para que estudantes de baixa renda concluam o ensino médio. Os procedimentos devem ser feitos pela Secretaria de Educação por meio do módulo PED Meia do Sistema Integrado de Monitoramento lá do MEC. Então, é o seguinte. Por que eu trouxe essa notícia aqui? Você, depois do programa, você vai pegar o seu telefone, você vai ligar para a prefeitura da sua cidade. Eu tô falando sério aqui, tá? Tô falando sério. E amanhã vocês voltem aqui no chat para dizer quem fez isso. Eu tô falando sério mesmo, gente. Vocês vão ligar para a prefeitura da cidade de vocês, pedir para falar com a Secretaria de Educação e perguntar, como cidadão: alô, tudo bem?
eu gostaria de saber se o município já se inscreveu no programa Pede Meia. Por quê, gente? Isso aqui é um incentivo para fazer uma poupança para alunos do ensino médio, que vai ser dado pelo governo federal. Só que os municípios precisam fazer inscrições. Vai ter muito prefeito bolsonarista, muita gente mau caráter, muito político de baixa qualidade, que não fará a inscrição do município, porque depois pode imaginar que as pessoas vão agradecer ao Lula pela poupança. Então, esse prefeito vai punir o seu filho, esse prefeito vai punir o filho dos seus amigos que estão no ensino médio, que poderiam sair do ensino médio com uma poupancinha ali inicial, comecinho da vida ali, adulta, porque ele é um bolsonarista. Então, você vai ligar hoje para a prefeitura da sua cidade, hoje, não é amanhã, é hoje, e vai perguntar se eles já inseriram o município no programa que dá poupança para os alunos do ensino médio, tá bom? Quem fizer isso, amanhã no chat eu vou ler os comentários aqui. Quase nunca consigo ler comentário. Amanhã eu prometo que eu vou pedir para o pessoal da produção ficar de olho, e se tiver comentário de gente que ligou para a prefeitura e perguntou, e se a prefeitura falou sim, não ou não, mas a gente vai fazer porque você avisou, vocês nos falem aqui. E depois a gente vai monitorar essas prefeituras também. Vocês monitorem a prefeitura para saber se eles fizeram. Tá bom? Vamos lá, que democracia não é só votar de 2 em 2 anos, né, gente? É se mexer um pouquinho também. Olha, coluna importantíssima do Chico Alves, que é o nosso editor-chefe do jornal do site do ICL. Imprensa dá mais importância a declarações de Lula do que ao extermínio de palestinos. Os dois assuntos são notícia, mas qual deles deve estar na manchete? Pergunta o Chico Alves. Leiam aqui, coluna importantíssima do Chico Alves, publicada lá no iclnoticias.com.br. Olha, a Polícia Federal está apurando o sumiço de parte dos 17 milhões que o Bolsonaro recebeu via Pix. Parte dos 17,2 milhões doados via Pix por apoiadores de Jair Bolsonaro em 2023 não está mais nas contas do ex-presidente. É o que revela a investigação da Polícia Federal. De acordo com o jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópolis, ao mapear nos últimos meses as transações bancárias do Bolsonaro, a PF constatou que boa parte do dinheiro foi transferida para contas de advogados do ex-presidente. As transferências, no entanto, chamaram a atenção da PF. Isso porque, teoricamente, os advogados de Bolsonaro estariam sendo pagos pelo PL, o Partido Liberal. Ou seja, não haveria necessidade do ex-presidente efetuar pagamentos como pessoa física. Vamos aguardar o que a PF descobre. Eu já falei sobre isso quando saiu lá atrás, se não me engano, durante a CPI dos atos antidemocráticos, essa grana que o Bolsonaro teria recebido. Gente, receber doação por Pix não é ilegal, tá bom? Não é. Digo mais. O Bolsonaro, a partir do momento que recebeu 17 milhões de doação de um bando de otário, o problema é do otário. O Bolsonaro faz o que quiser com esse dinheiro, tá? Eu tenho meio bronca desse caso aqui, vou confessar para vocês. Eu tenho um pouco de bronca desse caso, da maneira como ele é colocado às vezes no debate. O Bolsonaro pode receber doação de Pix de quem ele quiser, isso não é ilegal. Claro, a não ser que o Bolsonaro faça alguma coisa ilegal em troca. Estou dizendo assim, a pessoa pega o CPF do Bolsonaro, digita o CPF do Bolsonaro no aplicativo do banco e manda um Pix, problema de quem mandou o dinheiro, gente. Não tem nada de ilegal nisso, não. E a partir do momento que o Bolsonaro tem esse dinheiro na mão, o Bolsonaro faz o que ele quiser. Ah, mas ele disse que ia usar para pagar os processos que ele perdeu. Bom, problema de quem acreditou. O Bolsonaro literalmente faz o que ele quiser com esse dinheiro. O problema é do otário que mandou. Todo dia um esperto e um otário saem de casa, né? O Bolsonaro, em relação ao grupo dele aí, muitas vezes ele é o esperto. Tá? Agora, tudo bem, vamos ver se a PF identifica que o Bolsonaro possa ter mandado esse dinheiro para atividades escusas. Por exemplo, se esse dinheiro pode ter sido usado para o planejamento, arquitetura do 8 de janeiro. É uma possibilidade que está em aberto. Não sabemos. Vamos esperar as investigações. Tá? Mas o inicial desse caso aqui é um caso que sinceramente me incomoda um pouco. Senão, quando vê, a gente está assim, criminalizando qualquer coisa aqui, tá, gente?
Temos que tomar cuidado, né? Vamos lá, a última notícia do dia aqui no Desperta. Alexandre de Moraes diz que não cabe a Jair Bolsonaro escolher data do seu depoimento à PF e mantém o dia. O ministro Alexandre de Moraes decidiu negar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar as oitivas e manter a tomada do depoimento para a próxima quinta-feira, dia 22, portanto, daqui a 2 dias, Bolsonaro estará depondo na Polícia Federal. Eu estarei ao vivo em São Paulo, no estúdio do CL, na quinta-feira de manhã e com certeza a gente vai comentar esse caso, tá bom? O programa está acabando. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, estaremos de volta. E fiquem agora com o CL Notícias, primeira edição. Tchau. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso? Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar num processo de perseguição política? Pela justiça.